servir. E aí, pessoal? Começamos hoje, é o primeiro dia do DivinoCast. Cadê as palmas do nosso telespectador? Não tem? Uhul! DivinoCast aqui vai ser o nosso podcast. Isso aqui é um projeto que eu queria fazer há muito tempo. E então vamos brindar com esse primeiro episódio. Começar. A gente vai falar sobre... Ó, brindou tem que beber. Nossa, maçã verde. Esse aqui é um podcast que a gente quer falar sobre vinho e muitas coisas mais. Quer falar de vinho, de vida, de filosofia, de assuntos para desenvolver melhor as pessoas, para as pessoas aprenderem e crescerem na vida espiritualmente, mentalmente e tudo mais. Então hoje a gente vai começar, como é o primeiro dia, tem gente que não me conhece muito bem e o tema de hoje é... Fábio. Divinoteca. Divinoteca. Exatamente, porque um está relacionado ao outro e os dois são uma simbiose, uma coisa só. Então, para quem não me conhece, eu sou o Júnior, eu sou um amigo... O Divinoteco, quem não conhece, esse é o Divinoteco Júnior. Eu e o Fábio, vamos lá. Eu e o Fábio, nós nos conhecemos há uns 26 anos. Sou o Júnior, tenho 46 anos, formado em administração de empresas. Caraca, o cara tem que olhar o papel para lembrar o próprio currículo, gente. E vamos descobrir um pouquinho mais. Quero apresentar para vocês. Eu sei muito do que preciso saber sobre o Fábio, mas eu quero contar um pouquinho mais de algumas histórias que nós temos e quero que vocês saibam também quem é o Fábio e de onde ele saiu até chegar à Divinoteca. Então, Fábio, se apresenta pra gente, onde você nasceu, de onde você veio e o que você faz hoje. Vamos lá, começando, a gente está provando aqui um vinho patrocinado, tá? A gente já começou patrocinado. É um vinho da África do Sul, ou como diria o seu Madruga, do sul da África do Norte. E é um Chenin Blanc, tá? Vinho branco, tá muito bom, safra nova 2023, uma belezura. A gente pode falar mais dele, mas assim, quem sou eu, né? Fábio Duarte, tenho 41 anos, a gente se conheceu, eu tinha 16, 15 ou 16? Por aí, já faz tempo já. 16 anos, ó. E aonde? Lá no Riacho Grande, eu tinha acabado de mudar pra lá, eu, minha mãe e minha irmã. Quem não sabe, é no interior de São Bernardo do Campo. E Riacho Grande lá da represa Billings, né? Terra tranquila, muito mato, tal, lugar muito bacana. Tinha acabado de mudar pra lá, a gente morava num condomínio de casa. E, bom, eu com 18 anos eu entrei na faculdade de engenharia. Eu depois da faculdade de engenharia eu falei que eu quero ficar uns 10 anos sem estudar, de tanto que eu estudei aqui, mas não aguentei. Sou muito nerd, sempre gostei de estudar. E logo 2 anos depois eu comecei a fazer cursos. Em 2010 eu entrei na faculdade de Direito da Metodista, sabia, né? Não, sabia, você contou esses dias. Essa eu não sabia, mas fui descobrir há pouco. Para vocês saberem o quão nerd ele é, ele só falou que ele fez engenharia, mas conta pra gente onde você se formou. Formei na FEI. Em quanto tempo? Em 5 anos. Depois eu peguei 3 vezes, somente 3 vezes no segundo, no terceiro e no quinto semestre eu peguei eletrônica 1, acho que foi. Me formei em eletrônica e me formei em 5 anos. Eu nunca reprovei um semestre, mas reprovei 3 matérias somente em todo o curso. Eu gostava muito de estudar e... Saúde. Deus te crie. É só te falar da FEI, já gastura. E em 2010 eu fui fazer Direito. 9 meses eu cansei, vi que não era pra mim. Eu entrei na faculdade, na MBA, fazer uma MBA na GV. Em 2016 cansei da vida. Em 2017 montei a Divinoteca junto com outro sócio. E
sempre gostei de empreender, sempre gostei do tema empreendedorismo, liderança, gestão, sempre gostei. Eu falei, eu preciso aplicar na minha vida, né? Então... Eu gosto que ele vai falando, que aí eu vou bebendo. Eu deixo ele falando e eu vou aqui amaciando a garganta. Então, comecei na trajetória empreendedora, apesar de sempre olhar, eu trabalhei na empresa do meu pai, sempre trabalhei com olhar e pensamento de dono, me preocupava com tudo, me preocupava com caixa, se tinha que pagar, que tinha que vender. Eu ia correr atrás para melhorar tudo. Então, eu já tinha uma visão de dono, mas visão de dono com o CNPJ dos outros é uma coisa. Visão de dono com o seu CNPJ, sua responsabilidade é outra. Então, já começa aqui um aprendizado de empreendedorismo, que quando o negócio está no seu nome, o jogo é outro, tá? Então, aí em 2017 começou a Adviroteca, chegamos aí. Vamos voltar só um pouquinho, Fábio. E como você costuma se descrever, como você costuma se descrever para as pessoas que você acaba de conhecer? Eu sou o pai do Henrique, marido da Thalita, sou uma pessoa que ama a filosofia, eu sou cristão, eu estudo muito, eu gosto de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. A biblioteca tem muito disso. Eu uso o vinho para deixar a sua vida melhor. E dá para, tanto com o produto vinho, porque só o vinho produto é uma coisa, mas é com a minha conversa, eu explicando sobre o vinho, falando de harmonização, falando de vinho, falando do produtor, e sei lá, com tanta coisa que dá para a gente contribuir. Você falou que você se formou na FEI, e qual era a sua área de atuação na empresa do seu pai? O que você fazia lá? Eu comecei 2 anos trabalhando sem salário, né? Tinha que correr atrás, tinha que fazer. Depois eu fui registrado para cobrir férias de um funcionário. Eu fui registrado com o menor salário da empresa, eu já estava no meu 3º ano de faculdade. Aí meus amigos da faculdade falavam assim, nossa, como estagiário você ia ganhar bem mais. Pois é. Mas é assim, empresa familiar é isso. Se o Henrique vier trabalhar comigo um dia, que eu espero que não, mas se ele vier um dia, ele vai penar também. Vou devolver para alguém. Mas E daí eu comecei, depois eu comecei como analista, aí depois virei engenheiro eletrônico e alcancei a gerência e a gerência geral da empresa, assim, a questão de uns, sei lá, quantos anos eu tinha, depois de uns 6 anos depois de formado, né? É uma empresa pequena, né? Então, assim, tinha muito vácuo de gestão. Empresa pequena, mas espera aí, qual que era o cliente que vocês atendiam? Ele fala empresa pequena, gente. Por favor, qual era o cliente de vocês? A gente atendia grandes montadoras e outras empresas grandes também, que era sistema, né? Então, uma coisa de sistema produtivo, então era uma coisa de muita responsabilidade. Então, mesmo pequeno tinha grande responsabilidade. E o que te levou, Fábio, a escolher essa profissão? E já emendando uma outra pergunta, o que você mais gostava de fazer quando você trabalhava lá? Eu gostava de liderar projetos e pessoas. O que eu mais gostava. De dar direcionamento, de dar norte, de ensinar. Sempre gostei muito de ensinar. A coisa que eu aprendi, eu já pegava e já ensinava. Não medo nenhum de reter informação, assim, de passar informação, não tinha retenção nenhuma. Eu estudava muito, o que eu estudava e aprendia, me transformava, eu já passava para frente. Então, era o que eu mais gostava de fazer, é mais ou menos o que eu faço aqui. Eu descubro um vinho novo, eu já passo para frente, assim, faço vídeo, coloco no clube, faz a degustação que nem vai ter amanhã. Então, alguém uma vez... A gente já vê falando assim, vem, né? Mas a gente já vê a similaridade. Mas alguém uma vez disse, eu não me recordo quem, que conhecimento não é conhecimento até que você compartilhe. Acho que você tem muito disso. Você sempre, desde menino, sempre gostava de dividir as coisas que você aprendia. A gente tinha naquela época uma diferença que era relevante para a época. Você tinha 16, eu tinha 20, e ainda assim eu aprendia muita coisa com você. Eu acho que a gente sempre teve essa humildade de ver no outro possibilidades de aprendizado.
E chegamos aí para poder chegar na Divinoteca. Qual foi o momento da virada? Qual foi o momento específico que você decidiu mudar? Qual foi? Então, né? A Dinoteca já com seus 7 anos vai para o oitavo, são vários momentos, né? Eu lembro uma vez estava na empresa do meu pai, eu fui falar com o chefe da minha mãe, e lá eu cheguei para ele e falei assim, estou refundando a empresa dele, você sabe que essa não é a única, né? Eu disse, como assim não é a única? Eu disse, não, você vai fazer isso um monte de vezes. E aquilo me marcou muito, e a Dinoteca também teve, né? A gente inaugurou pensando em ser loja, mas sempre pensava em fazer degustação e curso. Então, mas o que te levou a abrir a Divinoteca? Tá, não. Eu queria empreender, eu estava com esse desejo. Vinho sempre teve presente na minha vida. Eu não conhecia nada assim de vinho, assim, um conhecimento muito raso. Eu falei, não, estudar é comigo. Estudar eu gosto. Mas o que eu não sei, eu vou atrás, eu aprendo. Qualquer um pode aprender. Você, é muito difícil. Gente, eu estudava um mês para as provas na engenharia, sabe? Vai ter prova do mês que vem, vamos estudar hoje. Mesmo assim, para tirar 6, entendeu? Para tirar 5, 6, 7. Nossa, era muito, muito estudo. Então, eu aprendi a estudar, né? Eu aprendi a saber buscar informação, sabia fazer análise crítica, que é uma coisa, eu vejo hoje, nossa, a minha análise crítica é um nível muito médio. Eu vejo hoje, nossa, tá uma raridade você encontrar pessoas com análise crítica. Eu estava até estudando filosofia esses dias, eu estudei que isso é uma falta de lógica, né? Lógica elementar. É engraçado isso, né? Mas aí eu falei assim, eu quero empreender, eu sei fazer gestão de negócio, eu preciso aprender sobre vinho e bora, né? Vamos montar. A ideia não foi minha, a ideia foi do meu sócio e eu falei, se ele tem expertise no vinho, de loja, eu entro com o que eu puder contribuir. Esse foi o momento. Mas aí veio os momentos de virada, quando eu disse, não, vamos começar com a loja e com o tempo a gente vai evoluindo. Não, ficou para ontem, porque loja de vinho a gente precisa gerar um conteúdo, a gente estuda isso cedo, precisa gerar atrações, né? Precisa gerar, para trazer pessoas para aprender, precisa ensinar as pessoas a tomar. Tem um casal de clientes que até veio aqui esses dias, e eles falavam que não, a gente tomava só uns vinhos ruins, conheceu você, tá gastando muito dinheiro com vinho. Por quê? Porque eles tomavam vinho muito ruim, muito ruim. Uma vez eles me deram uma garrafa do vinho que eles tomavam, eu joguei fora a garrafa, porque para mim era intragável aquilo. E hoje para eles também é intragável. E era um vinho O bem paladar famoso, não retrocede, né? Para quem... era um vinho bem famosinho. E o paladar não retrocede. Você começou a evoluir, você vai ver, não é igual cerveja, viu? Isso aí é normal. Não é só vinho, não. Aí, com os cursos, degustações, das degustações evoluiu para os jantares, e veio mais uma refundação, que foi o momento da pandemia. Tem que parar de parar com loja e trabalhar com delivery. Foi uma outra refundação. E, encurtando a história, hoje já uma terceira ou quarta refundação da Divinoteca, que é voltar para um segundo espaço físico, juntando trabalho de delivery, trabalho de loja, trabalho de curso, trabalho de clube de vinho. Então, e você teve apoio, Fábio, da família, quando você decidiu? Você trabalhava com seu pai, você era uma mão de obra necessária lá, e gabaritada, e especialista. Eu já tinha saído há muito tempo. Eu montei a Divinoteca, eu já tinha um ano que eu tinha saído. Já tinha tempo. E aí você teve apoio da sua família nessa decisão? Como é que foi a reação de não vamos mais ter o Fábio na CSI e agora o Fábio está voando sozinho? Como é que foi essa da família, amigos, teve apoio, falou é isso mesmo, vai lá? É complexo. Minha mãe ajudou muito, minha mãe, nossa, apoiou, veio atrás. Não lembro muito bem até exatamente assim como foram os apoios, mas assim, inauguração, os amigos vão, tal, eventualmente depois também, isso, isso acaba acontecendo, né? Mas assim, como o problema é nosso, a gente tem que resolver tudo sempre e não dá para ficar esperando sempre, e é no bom sentido, né? Sim. O apoio,
a recorrência de amigo, de familiar, porque todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem suas demandas. As pessoas não moram perto, moram longe, não tem a possibilidade toda hora de estar perto. É normal da vida. Por E, isso que a gente tem que desenvolver trabalho de venda, pós-venda, marketing, tem que aprender a fazer tudo isso. Né? e qual foi o maior desafio que você teve para quando você inaugurou a primeira Divinoteca? Olha que pergunta. Primeiro maior desafio, pergunta. Eu lembro de dois. Assim. O primeiro foi aprender. Mas não foi tão difícil, né? Aham. E eu falo isso com toda a humildade do mundo. Gente. Você para estudar, você vai ter que ter um retorno. Comprei curso, eu falei com muito sommelier, falei com muita gente que conhecia muito mais do que eu. Então eu fui aprendendo. Demorou, óbvio, demorou um bom tempo para ir aprendendo. Né? Sigo aprendendo todo dia ainda, pelo amor de Deus. Né? Não sou um grande conhecedor, eu conheço já, são 7 anos, mas o desafio foi eu aprender e o segundo foi entender de comércio. Porque eu contava ali com uma expertise de comércio meu sócio, vi que não tinha e eu tive que ir atrás, aprender para manter a empresa em pé. Eu acho que esse foi o maior desafio, aprender de comércio, eu que nunca fui de comércio. Né? Aprender de venda, aprender de, sabe, trabalhar a venda Sair de dessa questão do verdade. escritório, que você lidava com Exato, máquina, para lidar com pessoas, e cada pessoa é um universo diferente. exatamente, Né? Aham. exatamente. Aprender Outra. de comércio foi o maior dificuldade para mim, engenheiro, trabalhando no escritório e fazendo venda técnica. Meu Deus, para ir para o comércio vendendo produto, que é experiência. Nossa, é bem diferente. Sim. O Fábio ele fala para mim, trata o conhecimento do vinho como litragem. Ah, você ainda precisa ter litragem, que é nada mais do que você beber realmente vinhos para conhecer. E eu perguntei para ele, eu falei, Fábio, mas como que você conheceu tanto? Como que você foi adquirindo tanto conhecimento? E ele me falou que ele prestava atenção nas degustações quando tinha. Conta essa história pra gente, como é que era. Então a gente começou a montar cursos, né? No começo veio aqui o sommelier, que era professor, que é professor ainda. Ele, vamos montar o curso. Daí fez a primeira turma, e eu já tinha visto cursos online, já tinha visto vídeo no YouTube, tinha feito um curso na ABS, um curso rápido da ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Eu já aprendi bastante coisa ali. Inclusive era um curso que falava sobre harmonização e por 2 dias assim tiveram erros grotescos de harmonização. Então, assim, até esses professores da ABS tiveram erros grotescos de harmonização. Meu Deus. Ah, Aí eu comecei a estudar, daí eu falei assim, não, vamos montar uma turma aqui, montamos a primeira turma e esse professor foi dar aula. Quando eu vi a aula dele, eu falei assim, gente, isso aqui tá muito raso. Eu peguei o material dele, pesquisei mais e eu montei os cursos. Então daí eu montei o curso básico, como os tópicos que eu devia ser, óbvio que sempre que eu tirava dúvida, eu quero falar disso, o que você acha? Aí ele me respondia, devolvia, coloca assim, quero falar disso. Então, por algumas vezes eu montei sozinho, tipo, 80% do curso eu montei, os outros 20% eu fui pegando complemento dele. Depois, vamos fazer uma turma de avançado, aí esse eu montei 100%. Vamos falar de 4 países, beleza, eu peguei, montei a apostila, conteúdo dos 4 países, eu montei sozinho para a gente montar, a gente teve umas 7 turmas de degustação às cegas, né? Módulo avançado. Então, mesmo assim, eu montei as aulas, mas toda vez que entrava uma aula eu ficava prestando atenção e filtrava muito e também eu fazia pergunta. Então, no meio de uma aula eu vinha com tava todos os alunos quietos assim, vamos falar, não sei o que, quem tem dúvida? Eu levantava a mão na minha turma de curso, perguntava para o professor e ele respondia para eu, tá, legal. Então, todas essas turmas que foram presenciais até a pandemia foram umas 16, 15 ou 16. Foram mais de 400, não, dessas turmas foi umas 300 e pouco, tiveram os alunos online, aí foi para mais de 400. E também, ano retrasado, eu fiz umas turmas pequenas, então também eu fiz curso
daí era eu, né? Eu mesmo, essas turmas pequenas, ano retrasado. Fiz umas 6 turmas numa empresa aqui de São Caetano, que eles tinham um quadro de funcionário grande. Eu fiz bastante aula lá, né? E aí, se eu contar esse pessoal dá perto de 500 já. Aí eu mesmo apresentando, mas enquanto isso, nossa, aquela época a gente fazia as turmas e eu ficava prestando atenção e aprendia tudo. No começo você falou que aqui é um espaço para aprender sobre vinho, filosofia, e quem não participa do nosso dia a dia não sabe o quanto a gente fala sobre isso aqui, sobre Deus, sobre filosofia, sobre se elevar como homem, como ser humano. O que você vê de diferente do Fábio de 7 anos atrás para agora? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irreconhecível. Puta, eu sou muito diferente. A essência eu não perdi, a essência me fez eu buscar o caminho que eu encontrei, eu encontrei um caminho que me fez ser uma outra pessoa, totalmente diferente. Totalmente diferente. E assim, por vezes a gente, na vida, a gente fica perdido mesmo. Eu quero um destino, eu não consigo chegar nele. O que eu tenho que fazer? Aí você testa alguns caminhos. Eu testei vários até achar o que me preencheu, que me E completou. emendando, o que você aprendeu sobre você mesmo nesse período? Porra, mano, essa pergunta tá muito difícil, cara. Eu aprendi sobre eu mesmo para ser para ser Você não falou é que simplista, é para sim. ser, vamos falar mais objetivo, eu não lembro a palavra agora. Eu sempre busquei o bem e a verdade, sempre busquei. Não é que eu tenho isso, eu encontrei isso. Então, eu sempre busquei sabedoria. Sempre, sempre. Assim, meu maior desejo foi encontrar sabedoria. Eu falava, não é possível, precisa ter um manual de vida. Como é que eu pensava, existem questões na nossa vida que não é possível alguém não ter passado, não é possível não ter uma resposta, não é possível ter um caminho mais fácil. E depois que a gente estuda, a gente encontra. Você pode aprender, isso chama-se você aprender com a tradição. Você pode aprender com quem já fez, deu errado. A pessoa fez e deu errado, você sabe que aquele caminho dela não serve. A pessoa fez e deu certo, você sabe que aquele caminho é uma opção. E óbvio, respeitando a individualidade de cada um. Porém, existe uma coisa chamada realidade. A realidade, ela se impõe. Não adianta, não é o que a gente acha, é o que funciona. O que a gente acha, depois que a gente encontra esse caminho de, eu achava alguma coisa, não me importa mais isso. Porque eu quero o bem da minha vida e o bem das pessoas que estão em volta. Então, isso aqui é o caminho para você chegar ao bem. E é verdade. Esse caminho, para mim, me preencheu muito, porque eu sempre busquei a sabedoria, o bem e a verdade. Então, isso é muito profundo assim, para mim. E isso me preencheu demais. Eu tinha um vazio, eu tinha um desespero, eu tinha uma ansiedade de vida muito grande. E sobre isso, o que você nessa transição, né, de sair de montar a divinoteca ou algum momento, o que você achou que seria fácil e foi difícil e o que você achou que seria difícil e foi fácil? As duas coisas. Eu achei que seria fácil montar uma clientela, assim, vou montar uma loja bonita aqui, lá no outro ponto, né, em 2017. Montar uma loja difícil aqui, vai ter fila na porta, né, achando que isso é um erro de muitos empreendedores, né. E isso eu não vi só em mim, que existe, sem estudar filosofia para isso, para você entender o que aconteceu. O bem, a verdade, o que foi? O empreendedor se apaixona pela ideia, se apaixona pelo projeto e ele começa só a ouvir as coisas que dizem bem da ideia do projeto dele. É como se é um adolescente apaixonado,
E, sua namorada é tão linda, né? Ela é linda, né? Mas você viu que ela tem, não sei o quê? Assim, não, mas ela é linda, né? Nossa, eu amo ela. Então, gente, você se apaixonou pelo projeto, você fica cego para muitos problemas e defeitos e erros que vão acontecer. Vai dar errado? Vai dar e muito errado. Vai sim, mas não é sobre isso. É sobre você aprender, você saber errar rápido, você ter plena ciência de enxergar a realidade e tomar atitudes para mudar. Né? Então, esse daí eu achei que seria fácil. Mas não, vai dar Acho certo. que tem um Não. pouco da vaidade também, do ego, né? De você falar, Tudo volta por orgulho. a Tudo gente volta por fala orgulho e muito vaidade. disso, Tudo volta por orgulho e vaidade. Não, o projeto é meu, o projeto tá lindo, vai dar certo, tá fácil, tá sob controle. Não, gente, vai dar errado. Vai dar muito errado. Mas e aí, deu errado, vai fazer o quê? Deu errado hoje e amanhã, vai fazer o quê? Tudo é sobre a sua atitude, tudo que está sob o seu controle, a atitude que você pode tomar para mudar o que está ruim e transformar em algo bom. E o Então, contrário? o contrário, O eu que achava você que achou que ia ser muito difícil e falou, não, isso aqui, ó, já foi. Ou já fiz, ou nossa, isso aqui é mais fácil do que eu esperava. eu ia falar do clube, mas eu acho que não foi nem o clube. O clube não foi tão fácil, assim, porque eu levei meses para dar um caminho que eu achei bom para o clube, assim, melhor, né? Eu comecei com uma ideia, fui ajustando, mas que eu achei que seria muito difícil foi mais fácil. Eu não quero Eu te acredito que, sugestionar, eu acredito que foram, não sei. eu não quero te sugestionar, mas eu te ajudei nesse processo, estava junto de você, te apoiando ali quando veio a pandemia, mas acho que isso é para todo mundo, é difícil colocar isso porque acabou sendo um aprendizado para todo mundo. Mas o que você achou? Como que eu lembro como é que você estava? Isso daí foi um grande desafio de repente pandemia, fechar uma loja física, ir para o digital. Então, que isso é igual à primeira pergunta, né? Que foi muito, que você achava que seria mais fácil, foi difícil. Também foi o lado de adaptar na pandemia. Eu perdi muito cliente, não quis acompanhar essa trajetória, porque eu sabia que seria passageiro. Então, ficar um tempo online até eu poder voltar de novo numa loja física. Mas muito cliente, nossa, sumiu. Né? Sempre foi claro para você, Fábio, Sim. quando você chegou e falou assim, não consigo mais ter um ponto físico. Não Assim, valia nem, a e não, pena. não, sim, sim, mas em nenhum momento foi assim, vou fechar a loja, vou fechar a Divinoteca, vou encerrar as operações definitivamente. Isso nunca foi uma opção. Ou Foi. foi? Foi. Em 2022 eu quase fechei. Eu não dava conta, eu estava trabalhando lá na empresa do meu pai, aí eu cheguei até para um grande amigo que é o Duda, né? Eu falei, Duda, vou fechar, porque eu não dou conta, não estou conseguindo, estava com diversos problemas ali na época, né? E não estou conseguindo. E se não fosse um anjo na minha vida, ele foi um anjo, e ele salvou. Ele falou, não, Fábio, eu te ajudo, você não vai fechar, eu assumo sua logística e vai dar tudo certo. Mas se não fosse essa mão dele, eu tinha fechado, porque era uma opção para mim. Na época foi bem difícil. Então, fala pro pessoal como é que foi essa época, conta, eu sei, eu fico pensando aqui, porque como eu já conheço muito da história, às vezes preciso fazer uma colinha para poder saber o que perguntar para vocês saberem. Como é que foi? Conta pro pessoal aí que tá vendo, como é que foi? Você ia para a CSI e aí conta pra gente, ele ia trabalhar em um emprego. Eu tinha voltado a trabalhar, eu voltei a trabalhar, na verdade, era janeiro de 20, né, antes da pandemia. E veio a pandemia, assim, eu falei, nossa, e Voltar a trabalhar, ele voltou a trabalhar na empresa do pai, tá, isso pessoal? aí. Voltei a trabalhar lá, numa empresa como CLT, né? Aham. Meu pai estava precisando, eu também estava, então complementar a renda e tal. A biblioteca estava aqui meio que um processo encaminhado, estava para trabalhar só meio período, né? Para continuar nos cursos e tal. Às vezes estava num processo andando ali. Não dava para ficar meio período fora. Então, aí veio a pandemia e tal, e como que era o processo mesmo desse
dois que você tá falando? Não, contar pro pessoal como foi. Você ia pra CSI de manhã e eu depois... entrava lá, eu tinha que entrar lá muito cedo. Eu entrava lá entre 7 e 7 e meia, saía às 4 da tarde, voltava para São Caetano, eu ia para Diadema de manhã, voltava para São Caetano. Você saía da onde? Eu ia para Diadema, eu já morava em São Caetano, saía de São Caetano, ia para Diadema, voltava para São Caetano 4 horas, ficava até às 8, a gente fechava a loja às 8. E quando eu tinha curso, ficava até às 10, 11 horas. E no outro dia tinha que acordar muito cedo. Nossa, aquilo era muito cansativo. Tava muito cansativo. E veio a pandemia rápido, isso já cortou. Comecei a fazer home office, fiz home office lá na antiga biblioteca. E né, até eu chegar e ver que não valia a pena eu sustentar, pagar um aluguel alto para um ponto que eu não podia usar, não podia fazer curso, não podia fazer nada. Então eu resolvi, não, vou me jogar no online. Isso foi muito difícil também. Muito, essa adaptação. Muito difícil. E aí você continuou na empresa do seu pai, e aí como que era? Aí eu continuei. Uma época eu ficava, eu não tinha onde colocar o estoque, eu colocava o estoque lá na empresa dele. Chegava lá perto do fim do dia, eu empacotava as vendas e corria com as entregas. Só que eu não podia ficar lá, meu contrato social tinha endereço em outro lugar. Eu precisava arrumar um endereço certo para o contrato social. E aí eu não conseguia também. Não conseguia e eu falei, não vou dar conta. Aí quando o Duda veio me ajudar, ele salvou. Eu não ia dar conta. Então, aí eu transferi o estoque lá da empresa do meu pai, que era em São Bernardo. Já estava em São Bernardo, primeiro era Diadema, depois foi São Bernardo. Saiu de São Bernardo, voltou para Diadema estoque, que a empresa do Duda lá, ficou lá até a gente mudar para cá. Então, daí depois eu saía lá de São Bernardo, ia para Diadema, voltava para São Caetano. Depois que eu saí da empresa do meu pai, eu saía de São Caetano, ia para Diadema, voltava para São Caetano. Então foi um período assim bem difícil, viu? Rodando trocentos quilômetros por dia, tendo que dar conta de 2 trabalhos, mudar um mindset ali. Agora eu sou engenheiro, agora eu sou empreendedor, não deixando, nunca deixa de ser empreendedor, lá também você era, mas eram mindsets diferentes que você tinha que trabalhar, né, que atuar, né? Sim, isso era bem difícil, eu virar a chave, né, se virar a chave, aí quando chegou 22 ainda, que o Henrique nasceu, Cateninho, né, o Cateninho nasceu. Quando chegou 22, que o Cateninho nasceu, aí eram 3 empregos. Ficou mais puxado. Mas aí, logo em abril de 23, eu saí de lá e fiquei só com a Divinoteca. E aí que eu consegui dar mais foco, a empresa voltou a crescer. Aí eu vi que a mão, quando a gente tem energia dividida, nenhum dos lados vai bem. Eu tive que... eu vi isso na prática, né? Quando eu voltei para a Divinoteca, assim, em 3 meses eu dobrei o faturamento. Só de eu voltar a ficar 100% na Divinoteca. Mindfulness. A Mindfulness é outro conceito. E como que é a sua rotina hoje em relação a como era antes? Antes eu dirigia pra caramba, né? Eu tinha que ir pra Diadema, meia hora para ir, 40 minutos para voltar, se eu saísse cedo. Se eu saísse depois das 5, era 1 hora. Então eu perdia muito tempo de deslocamento. Hoje eu venho trabalhar a pé, né? Estou a 100 metros de casa. Então a qualidade muda muito. Uma coisa que eu tinha problema também, que foi resolvido aqui, eu precisava de primeiro um cenário para trabalhar, segundo um lugar para receber e atender bem as pessoas. E também um lugar para voltar a fazer os cursos e as degustações. Tem muita demanda. No ano passado eu fiz somente 7 degustações, esse ano já tem 4 já. Quantas fizemos? A gente fez do vinho laranja, 2. a taça. A taça conta. Foi atração, foi atração. Vai, então já assim, foi 5, ano passado foi 7. Desprendeu energia pra gente poder fazer acontecer. Então, amanhã vai ter mais uma, então a gente já vai para 6. 2 e 3, 5, amanhã 6. Em 1 mês e 10 dias já vamos quase fazer a quantidade de eventos que eu fiz o ano passado inteiro, fazendo os eventos em tirando né? A inauguração, que também não deixou de ser, né? Mas tirando a inauguração. Que foi loucura. Pra quem não sabe, a gente foi almoçar às 7h30 da noite.
no susto. E o que mais te realiza hoje aqui? Mais me realiza é ter meu canto, é eu voltar a falar com as pessoas. Eu acho que isso ficou muito claro para mim nos 2 dias de vinho laranja. A porta fechou aqui, ficou um silêncio, sabe? O ambiente focado na degustação, focado assim em aprender. As pessoas interagiram muito melhor. O aproveitamento das pessoas foi muito melhor do que qualquer outra degustação que eu fiz. Então, essa sensação de fechar a porta aqui, vamos falar de vinho, vamos degustar, vamos dar risada. Eu acho que isso é uma satisfação muito grande, eu ver a casa cheia. Então, eu acho que isso é uma satisfação enorme. Ver um lugar que ficou bem bonito também, né? É uma satisfação enorme, porque dá muito trabalho, a gente tem que... Às vezes a gente tem a dificuldade de parar e ver o cenário, ver a obra pronta, né? É isso. Você sente falta de alguma coisa da sua vida anterior? Pré-divinoteca. Não, não sinto. Não sinto, não. Talvez o negócio de liderar funcionário, mas assim, é uma aula que você dá, que eu também faço. Não sinto, não. Não sinto. Eu gosto de ver o brilho no olho das pessoas. Elas veem sabe, quando você tem nossa, que demais isso, sabe? Eu gosto de ver isso. Muito bem, muito bem. Eu preciso ir, hein? É. Vamos encerrar já, gente. Aqui a nossa era para ser 15 minutos, já estamos em 35, ó. Então vamos deixar, temos mais perguntas, vamos descobrir um pouquinho mais do Fábio. Tem só mais aqui, mas vamos deixar para o próximo episódio. O próximo é falar desse cidadão de Vinoteco aqui, tá? Até mais, pessoal. Não, faz a última pergunta, bora. Vai fazer? É a palhinha. Palhinha. E spoiler, quais os planos da Divinoteca para um futuro recente? Eu quero ter... Primeiro, o clube precisa crescer. Eu acho que o que entrego no clube é muito valioso. É muito bom para as pessoas, o conteúdo, vinho bom. Eu sou, assim, para mim, o meu coração todo está no clube de vinhos. Mas os planos, eu quero expandir curso, eu quero montar a minha jornada de curso que eu vejo no mundo do vinho. Essa jornada vai virar uma comunidade. Então, eu quero que seja a jornada do bebedor de vinho. Qual que é? Desde a pessoa que toma um vinho suave, quer se transformar, né? Não adianta você não querer. Se você quer sair do vinho suave, começar a desenvolver o paladar, e começar a tomar vinho, ter momento legal, vinho legal, para essa pessoa, e ela vai aprender de tudo numa comunidade, tanto aqui como online. Então, eu acho que um futuro que eu posso falar é isso, a jornada. Quero criar a jornada. Muito bem, muito bem. É isso? É isso, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreve aí, mande perguntas, deixe comentário, deixe seu like, compartilhe isso aí com pessoas que querem conhecer mais da Divinoteca e da gente, tá? E vamos gravar, isso é facinho, vamos gravar amanhã. A gente grava amanhã ou depois. Amanhã tem degustação, né? Amanhã tem degustação. Então, quem sabe amanhã ou sexta-feira a gente já grava o segundo episódio, tá? Em breve vai estar aí para vocês assistirem, tá bom? Um beijo no coração, bebam vinho com responsabilidade. Aproveitem bastante a vida, assim, com responsabilidade. Não é para se embebedar, se embriagar, é para vocês terem ótimos momentos, tá bom? E estudem, tenham uma vida de estudo, tá? É isso, pessoal. Até breve. Tchau.